Cabe mais bênçãos aí? Vamos ouvir a palavra de Deus, minha gente? Pega a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 30. E o verso de número 4. Amém? Glória a Deus. Aleluias. O Senhor já se faz presente aqui. Então, abra a tua boca para adorar ao nome do Senhor. Aleluias. Livro de Provérbios, capítulo 30. E o versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Livro de Provérbios, capítulo 30. O verso de número 4. Diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o teu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que através dessa palavra o Senhor ele vai falar com a tua vida nessa noite? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, a tua palavra ela foi lida e nesse momento ela vai ser ministrada, ó Pai. Que nesse momento já venha cair por terra todo roubador de atenção, tudo aquilo que vier para tirar a atenção dos seus filhos com a tua palavra, que desde já venha bater em retirada. Pai amado, nesse momento eu peço para que o teu Santo Espírito venha se fazer presente neste lugar, para que tome um lugar de destaque nesse altar, que não seja eu falando, mas que seja o teu Santo Espírito a me envolver e a envolver a igreja numa atmosfera gloriosa, para que a tua palavra ela seja ministrada e que ela tenha, Pai amado, frutificação e fortalecimento para cada um dos seus filhos que aqui estão, Pai, e que esta palavra levante o caído, fortaleça o fraco e dê vigor a quem não tem nenhum vigor. Isso é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Pode tomar o teu assento, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar aqui em um enigma muito interessante dentro do livro de Provérbios. E quando a gente fala do livro de Provérbios, a gente já pensa no quê? No sábio Salomão, sim ou não? E Salomão, ele era um homem tão sábio ao seu tempo, que muitos outros sábios da época viviam ali tentando decifrar os enigmas a qual ele escrevia. Penso eu que determinados enigmas, alguns, as pessoas conseguiriam decifrar, e outros já nem tão simples assim, sim ou não? E agora, esse enigma a qual nós acabamos de ler, seria, naquela época, um enigma fácil ou um enigma difícil a ser resolvido? O que você acha? Difícil? Quem é que acha que seria difícil? Levanta a mão, deixa eu ver. Mais ou menos? Quem acha que é mais ou menos? Deixa eu ver. É mais ou menos hoje, ao nosso tempo, com o conhecimento da palavra de Deus que nós temos. Porque hoje nós temos uma Bíblia completa, contando a história antiga e contando já os tempos de Jesus. Sim ou não? Mas naquela época, a gente tem que parar para entender que determinados enigmas, e esse um deles, que levariam aí mais de 1000 anos para serem decifrados. E Salomão, em sua infinita sabedoria, inspirou e inspira até hoje diversos outros sábios. Se nós pegarmos, nós temos vários livros inspirados na sabedoria de Salomão, filmes enigmáticos como o próprio Indiana Jones, em vários enigmas aí de Salomão, sim ou não? Mas vamos tentar entender aqui esse enigma. Vamos lá. Qual é a primeira pergunta desse enigma?
Quem subiu ao céu e desceu? Vamos lá. Se a gente parar para pensar aqui, nós poderíamos ter duas opções. Então eu já imagino a cabeça dos sábios da época tentando decifrar esse enigma. Bom, vamos lá. Quem subiu ao céu e desceu? Eles poderiam até citar quem? Elias? Enoque, por que não? Só que, vamos lá, um foi trasladado, então ele só subiu. E o outro foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então nós não falamos de alguém que subiu e desceu. Então a gente já não pode falar que seria então Enoque ou Elias. E aí? Então quem seria? Vamos lá, pensando nos tempos de Salomão. Quem poderia ser? Se você não sabe, eu também não. A próxima pergunta desse nosso enigma: quem encerrou o vento com os seus punhos? Vamos lá. Os ventiladores aqui estão ligados. Alguém consegue vir até aqui o ventilador e segurar o vento na mão? Eu não consigo. Você consegue? Pastor Judete? Rosa? Alguém consegue? Eu não. E aí? Tem resposta aqui? O que a gente tem seria, por exemplo, um túnel de vento. Mas seria o quê? Um ambiente a qual você armazenaria o vento. Sim ou não? Mas segurar com as mãos, quem poderia fazer isso? Então, temos mais um sem resposta. Qual é a próxima pergunta? Quem amarrou as águas na sua... Vamos lá. Conta aqui comigo essa história. É possível? Vamos lá, aqui eu tenho um copo de água. Eu tenho uma unidade de medida que eu armazeno a água, sim ou não? Mas é possível eu amarrar a água com as minhas mãos? Não. Eu posso ter o quê? Uma piscina, eu posso ter um tanque, eu posso ter um rio, uma barragem, sim ou não? Então eu tenho formas de segurar e interromper o fluxo da água, mas segurar nas minhas mãos, se eu estou numa piscina, eu tenho que segurar a água, ela faz o quê? Ela vai embora. Ela escorre pelos meus dedos. Ou eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, você, por favor, me corrija. Então temos mais uma pergunta, como sem resposta? Sem resposta alguma. E a próxima pergunta? Quem estabeleceu todas as extremidades? Talvez essa pergunta em específico desse enigma poderia ter uma resposta. Quem estabeleceu todas as extremidades? Deus. Então, de todas as perguntas até agora, essa seria a única a qual nós conseguiríamos responder. É ou não é verdade? Se eu perguntar para você, quem estabeleceu todas as coisas? De pronto você me responde quem? Deus. Tudo bem. Lembrando que nós estamos falando de um tempo passado. E nós temos mais uma pergunta. Qual é o seu nome? Ué, então peraí. Quem estabeleceu todas as extremidades? Então a resposta de bate-pronto seria Deus. Então, qual é o seu nome? Poderia ser? E a última pergunta, e talvez a mais difícil. Qual é o nome do seu filho? Por que essa poderia ser a pergunta mais difícil? Porque até então, Deus, um filho? Qual era o nome do filho de Deus? Nos tempos de Salomão, como que Salomão estaria predizendo alguma coisa? Seria impossível. Sim ou não? Quem me ouve, diga amém.
Então essa poderia ser a pergunta mais difícil. Porém, hoje, com o conhecimento que nós temos, tendo acesso à palavra de Deus, nós conseguimos responder todas as respostas para esse enigma de uma maneira muito simples, muito objetiva e colocando todas as respostas em apenas uma única pessoa. Quem seria essa pessoa? Seria Jesus. E eu vou mostrar para você através da palavra que todas as respostas se tornarão em Jesus. Eu pergunto e você responde: quem subiu ao céu e desceu? Mais fé. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento com os seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Aí agora o negócio ficou interessante. Ué, mas espera aí. Ué, como assim? Tudo Jesus? Será? É aí que a gente vai conferir. Certa feita, Jesus ele estava junto dos seus discípulos. E ele disse aos seus discípulos assim: a vós é dado o direito de conhecer os segredos do reino. Então eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você quer ser discípulo ou você quer ser multidão? Então, se você quer ser discípulo, então a vós é dado o direito de conhecer os reinos de Deus, conhecer todos os segredos. E qual é a diferença de você ser discípulo e você ser multidão? Quando você é multidão, você vive o que todo mundo vive. Você vive o comum que está todo mundo vivendo. Ou seja, você vai viver a multiplicação dos pães e peixes, sim. Você vai viver todas as bênçãos possíveis. Você é multidão. Porém, para conhecer o secreto, os segredos do reino, você tem que ser discípulo do Senhor. Então, nessa noite, o Senhor ele está convidando a mim e a você para se tornar discípulos dele, porque através de você se tornar discípulos dele, ele vai desvendar os segredos do reino na sua vida. Amém? Aleluias. Então, todas as respostas para as nossas perguntas, elas serão aonde? Em Jesus. Por quê? Amados, conhecendo agora o que a gente conhece, Jesus estava implícito desde os primórdios, sim ou não? Hoje eu e você, a gente conhece, a gente sabe que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela sempre vai ser voltada para Jesus. E tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento sempre predizia tudo relacionado a Jesus, sim ou não? É ou não é verdade? Então olha só, quem foi que subiu aos céus e desceu? Livro de João, capítulo 3, versículo 31. Aleluias. Livro de João, capítulo 3, e o verso de número 31. Quem achou, diga amém. E diz assim, livro de João, capítulo 3, o verso 31. Aquele que vem de cima é sobre... Me ajudem aí. Aquele que vem de cima é sobre todos. Nós estamos falando de quem que veio de cima? Jesus. Por quê? Jesus ele não foi concebido de maneira natural. Então, nós estamos falando de alguém que veio de cima. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra.
Ou seja, nós estamos falando de alguém que foi nascido, criado na terra, esteve no meio de nós. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então nós estamos falando de alguém que veio e depois ele voltou. Ou seja, não poderia ser Enoque, como nós vimos aqui, e não poderia ser Elias. Só poderia ser quem? Jesus. Então quem foi que desceu do céu? Jesus. Aleluia. E olha só, quem foi que encerrou o vento com os seus punhos? E quem amarrou as águas na sua roupa? A gente pode responder essas duas perguntas desse enigma em apenas uma passagem. Vamos comigo no livro de Mateus, capítulo 8, o verso de número 23. Livro de Mateus, capítulo 8, e o verso de número 23. Olha só. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava... Ele quem? E os seus discípulos aproximando-se e despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-lhe uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Então quem foi que segurou aí o vento? Quem foi que repreendeu as águas? Quem foi? Diga para mim. Jesus. Ei, quem é aquele que pode resolver todas as coisas na sua vida? Quem é aquele que pode repreender toda a tempestade na sua casa? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. Posso ouvir um glória a Deus? Ei, quem é aquele que pode, num estalar de dedos, mudar a situação da sua vida? Quem é aquele que, se estender as mãos, toda a história da sua casa, da tua parentela vai ser transformada? Jesus. Aleluias. E aí nós temos mais uma pergunta. Quem estabeleceu todas as coisas? Quem estabeleceu todas as extremidades? Livro de Colossenses, capítulo 1, e o verso de número 13. Aleluia. Livro de Colossenses, capítulo 1, e o verso de número 13. Olha só, diz assim: e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na visíveis e sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia! Ei, todas as extremidades foram definidas por Ele. Ei,
A tua história é definida por Ele. A tua história não é definida pela situação a qual você está vivendo. A tua história é definida pelo que Jesus já definiu para você. Ei, você não é aquilo que a tua mãe ou o teu pai, o teu vizinho, o teu parente diz que você é. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Você é aquilo que a palavra diz quem você é. Aleluia! Ei, para de dar ouvido e comece a bater no peito e dizer: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquele, aleluia, escolhido do reino. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia. Às vezes ao seu redor você pode olhar e dizer: não tem mais jeito. Para mim é só isso mesmo. A minha vida é definida por isso aqui. Acabou, não tem nada mais. Ei, quem foi que estabeleceu as extremidades da sua vida? Não foi o homem. Então aquilo que disseram a seu respeito não tem o poder de definir quem você é em Deus. Aleluia. Glória a Deus. E qual é o seu nome? Aleluia. Nós já falamos que seria Jesus. Mas abra comigo a tua Bíblia no livro de Isaías. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. E o verso de número 6. Aleluias. Livro de Isaías, capítulo 9, e o verso de número 6. Aleluias. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Oh, glória! Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Deus que Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Deus da eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Então qual é o nome dele? Jesus! Jesus! Aleluia! Aleluias! E qual é o nome do seu filho? É a última resposta para esse enigma, a qual nós conseguimos levar tudo para onde? Para Jesus. E esse último enigma não vai ser diferente. Aleluias. Livro de Mateus, capítulo 16. Aleluias. Livro de Mateus, capítulo 16. E o verso de número 13. Aleluias. Vai adorando ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Diz assim, Mateus 16, e o verso de número 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava fazendo uma pergunta aos seus. Só para eu te perguntar aqui, você é discípulo ou você é multidão? Discípulo ou multidão? Então, se você é discípulo, Jesus está fazendo essa pergunta para mim, para você. E aí? O que os homens dizem que eu?
Ou seja, o que a multidão diz a respeito de Jesus. Olha só. E eles disseram, uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos. Então o que a multidão diz a respeito de Jesus? Que Jesus é o quê? É o profeta, é o João, é o Jeremias, sim ou não? Só que aí Jesus já fala assim, eu já não estou mais interessado no que a multidão diz ao meu respeito. E a palavra continua dizendo, e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí eu pergunto para você nessa noite, quem você diz que é Jesus? Se alguém parar na rua e olhar para você e perguntar quem é Jesus, o que é que você vai dizer a respeito dele? Aí que você vai ter que olhar a resposta de multidão ou a resposta de discípulo, sim ou não? E olha só. E Simão Pedro respondeu-lhe e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acho que você ainda não entendeu. Ei, os discípulos estão dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que a multidão diz que você é um profeta, você é João, você é Jeremias, mas nós, os seus discípulos, estamos dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho a convicção de quem você é. Ei, nessa noite eu te convido a ter convicção de quem é Jesus. Ei, se você é discípulo, pode vir tempestade, pode vir o que vier, se você está convicto de quem você é em Jesus e de quem é Jesus na sua vida, ei, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aleluias! E alguém pode até falar assim, mas evangelista, essa pergunta não está respondida. Porque foi um discípulo que respondeu. Foi simplesmente o Pedro quem respondeu que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu quero te responder, para que não haja mais nenhuma dúvida. Aleluia! Qual é o nome do seu filho? Vamos lá. Livro de João, capítulo 14, e o verso de número 8. Aleluias. Livro de João, capítulo 14, e o verso 8. Aleluia. Diz assim o verso de número 8. E disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz todas essas obras. Aleluia! Oh, adorado! Então quem foi que subiu aos céus e desceu? Meu Deus! Fala com mais convicção. Quem foi que subiu aos céus e desceu? Quem encerrou o vento com os seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Quem cura, quem liberta, quem transforma, quem salva.
Jesus, é Ele, é por meio dEle e é para Ele. Então adore ao nome dEle nessa noite. Aleluia, aleluias. A resposta é Jesus. Aleluias. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Aleluias. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite.